Por conta disso, então, eu vim trazer as previsões do mês de julho, usando o oráculo de ossos. Eu ia fazer no Instagram, só que aí eu queria mesmo ver como que funcionava. Ahn, Olá, eu queria ver como funcionava as lives aqui no Substack, até para eu ver também como que é salvo depois. Então, para isso, deixa eu pegar uma coisa, que a gente vai fazer uma previsão de uma forma diferente. É, Geralmente eu coloco alguns objetozinhos para as pessoas escolherem os grupos, mas dessa vez a gente vai escolher cartas e assim a gente já consegue ver também o que a carta significa, o que a carta está querendo dizer pra gente. Gente, que frio é esse? Que frio insuportável é esse? Eu amo, mas tá muito frio. Hoje tá assim, sei lá quantos graus, acho que 10 por aqui, por aí, sabe? E eu tô assim, caramba. Eu espero que esse vídeo não fique com um áudio estranho, porque aqui no quarto faz eco, aonde que é o meu templozinho, né? Esse quarto aqui é só coisas do meu templo, coisas ah, da minha bruxaria, enfim. Bem, então as pessoas aí, eu vou fazer bem dessa forma, assim, dos três montinhos. Pior que eu não consigo ler. Ai, dá pra fazer live simultânea com o Instagram. Interessante isso. Vou pesquisar depois. É, eles colocam, nossa, uma letra bem clarinha, assim, aqui embaixo. Aí eu tenho que tampar, assim, pra dar uma lida. Tipo, tô focando, sabe? Mas aí eu preciso fazer bem assim pra conseguir ler. Bem, então, pessoas que estão assistindo, que vão assistir, escolham aqui um montezinho. E a partir desse monte a gente vai fazer a leitura. Então temos o monte de número um, o de número 2 e o de número 3. Vocês já sabem a dinâmica. Só escolher uma das, uma das cartas, um dos montes, e aí depois eu faço as previsões. Vale lembrar que vai rolar o aulão sobre Fatmate esse mês, e as inscrições estão abertas. Então, se você quer conhecer mais sobre Fatmate, sobre quem é esse espírito, como ele trabalha, como ele age, eu vou trazer uma aula bastante é, apoiada em histórias, em lendas, em filmes, para a gente conseguir entender o que está sendo dito por trás disso, assim, para a gente conseguir compreender um pouco sobre quem é esse espírito. Então, vou começar agora aqui com o grupo de número um. Deixa eu deixar essas cartas num lugar onde eu possa pegá-las. O grupo de número um já começa com louco, né? Um mês bastante inovador nesse sentido. Percebo vocês querendo experimentar coisas. A galera está de férias aí por conta da faculdade ou por conta de algum tipo de férias no trabalho. É um mês para curtir, é um mês para você sair, para viajar, para ver os amigos, para experimentar novos lugares. Só diria para você tomar cuidado esse mês com a questão financeira, porque o louco ele tende a ser bastante impulsivo nisso, assim. Então, presta atenção na sua questão financeira, mas ao mesmo tempo não deixa de aproveitar, não deixa de fazer as coisas que você quer fazer esse mês, porque eu percebo que é um mês onde você se volta muito bem para isso, assim. Deixa eu deixar aqui, ó. Aparece o louco para vocês também. Então vamos lá ver o que os ossos falam do grupo de número um. Deixa eu ficar bem afastadinha aqui para ela não me atrapalhar.
O Oráculo de Ossos, ele traz uma coisa bastante parecida com a Carta do Louco para mim. Percebo vocês bastante objetivos esse mês. Pessoas do grupo um, vocês têm bastante coisas para serem resolvidas, coisas para vocês colocarem energia. É um mês onde vai exigir de vocês, assim como a Carta do Louco exige, que vocês tenham disposição para fazer as coisas que vocês querem fazer. Então, cuidar aí da sua energia vital, cuidar desse corpo aí que precisa dar conta de muitas coisas vai ser essencial esse mês. Percebo vocês bastante envolvido com questões, especialmente a nível mental, então pessoas que estudam, pessoas que precisam trabalhar de uma forma bastante mental, ou com comunicação, ou com escrita de coisas, com formas de comunicação realmente, seja na internet, seja por telefone. Percebo vocês bastante envolvidos nisso, isso tomando um grande espaço dentro do mês de vocês. Relembra dentro disso que é necessário também tempo de silêncio para você conseguir dar conta, para sua cabeça dar conta disso que você faz, disso que você trabalha, disso que você precisa cumprir. Seja, sei lá, um trabalho que você precisa escrever, que você precisa de tempo para pensar, de tempo para estruturar, de tempo para organizar os seus pensamentos, ou seja, no trabalho mesmo, que você já faz isso diariamente, precisa de um tempo para descansar, um tempo para colocar as coisas em ordem, para conseguir realmente dar uma acalmada. Ande por lugares públicos esse mês. Eu acredito que você fazer uma caminhada, você andar em um parque, você andar na praça da sua cidade, dar uma volta no quarteirão, isso tende a ajudar bastante. Isso tende a te amenizar, isso tende a centrar você, centrar sua energia, e isso vai ser bastante importante para você esse mês. Financeiramente, percebo vocês com uma entrada de dinheiro interessante, uma entrada de dinheiro que vem bastante objetiva, então parece que esse dinheiro já entra cumprindo algum tipo de função, cumprindo algum tipo de questão mesmo, seja entrando para pagar alguma conta, seja entrando para fazer aquilo que você deseja fazer, lembrando essa carta do louco, né, que está pedindo para você aproveitar um pouco esse mês, mas com cuidado, com cautela, para você não gastar todo o seu dinheiro em um dia, ou para você não perder a reserva, que é importante, e que para esse mês vai ser importante você guardá-la, importante você tê-la. Fora isso, percebo um aumento grande nesse mês da sua intuição, aumento muito grande dos sonhos, então, hã, anote os sonhos que você tiver esse mês, anote os sonhos que você, hã, captar, ou os insights que você tiver, ou as intuições que você tiver esse mês, porque eu percebo que isso vai vir bastante com mensagem, assim, dos espíritos, bastante mensagem do povo de lá, e que isso vai ser importante para você esse mês, vai ser importante para você pescar algumas coisas da sua espiritualidade, pescar algumas coisas, que estão rolando com você e que às vezes você não entende. Esse mês, acredito que por conta desses sonhos e por conta dessas intuições, isso tende a desenrolar melhor pra você. Acho que é isso. Deixa eu perguntar pro oráculo se tem mais alguma coisa. Não, o oráculo deixa eu fechar, então a leitura de vocês. Pessoal do grupo Uber, é isso. Um ótimo mês para vocês. Algumas pessoas me perguntam onde eu aprendi o oráculo de ossos, onde eu hã, estudei oráculo de ossos. Gente, foi eu e os espíritos, assim. Nada muito. Não tem tanta informação, não tem tanto livro ou coisa do tipo. Eu tenho um amigo que me trouxe muito do que ele fazia, só que a partir daí foi eu caminhando com a galera mesmo, sabe? Eu caminhando com meu próprio contato com o oráculo, assim. É, para quem quer aprender, para quem tem interesse nesse tipo de oráculo, é só acho que mandar mensagem que a gente marca algum tipo de aula. Eu super ofereço, super ensino também esse tipo de oráculo, porque eu acho que ele é muito interessante para questões espirituais ou coisa do tipo. Então vamos lá, pessoas do grupo 2. A carta de vocês é o mundo, um mês bastante.
promissor pra galera do grupo 2, especialmente no quesito espiritualidade. Percebo vocês bastante protegidos esse mês. Percebo vocês bastante tocados pela espiritualidade de vocês esse mês. A galera aí que tá em algum processo iniciático, percebo que esse mês vai ser bastante importante para vocês captarem informações desse processo. A galera que está em algum tipo de treinamento, seja ele na religião que você faz parte, seja ele no treinamento de bruxaria, percebo que esse mês o contato com os espíritos desse caminho, os espíritos dessa tradição, vai ser bastante importante. É um mês onde você vai estar cercado mesmo desse desse contato com seus aliados mágicos, assim. E esse contato ele vai ser primordial para você conseguir se desenvolver dentro disso. Eu não gosto da palavra evolução. Eu não acho eh, que a bruxaria ela tem algum tipo de evolução. Mas eu acredito no desenvolvimento das nossas capacidades, assim, enquanto bruxa, enquanto magista, sei lá, o caminho que você segue. E eu percebo que esse mês é o mês onde você se joga um pouco nisso, assim, onde esse contato com os seus aliados, o contato com os seus familiares, os seus deuses, os espíritos dos seus ancestrais, eles vão te trazer bastante informação, vão te trazer bastante insight sobre quem você é, sobre a sua prática de bruxaria, sobre aquilo que você faz, aquilo que você deve fazer. A galera que faz feitiço, percebo vocês bastante inspirados para realizar esses feitiços, percebo vocês bastante conectados com esse outro lado para conseguir captar aquilo que precisa ser feito para esses feitiços, aquilo que precisa ser feito para esse tipo de trabalho. E se você não tem nada disso, se você não segue espiritualidade nenhuma, percebo que é um mês onde você se volta um pouco para suas questões mais internas, assim. Então, insight sobre quem você é, sobre as suas emoções, sobre a sua capacidade mental, sobre suas questões mentais também. Isso vai ser um mês bastante aberto para isso, assim. Então, vamos ver o que o Oráculo de Oz traz para a galera do Clube Boys. Aqui é uma tensão com o financeiro, galera do grupo 2. O grupo um tinha uma coisa de entrada e cuidado com a saída, mas aqui no grupo 2 eu percebo literalmente um cuidado maior com a perda de dinheiro. Então, cuidado onde vocês colocam o dinheiro de vocês, cuidado com um tipo de golpes ou fraudes ou lugares onde você pode perder o seu dinheiro. Aqui eu vejo uma coisa de perda de dinheiro, uma coisa de quase um rapto, quase um roubo, e isso precisa ser, precisa ser cuidado, assim. Uma coisa interessante é que, olhando para essa carta do mundo, que fala desse contato com os espíritos, desse contato com o outro lado, perca suas proteções esse mês, especialmente proteções relacionadas a isso, assim, para você conseguir andar na rua sem problemas, para você conseguir eh, não perder o seu dinheiro. Então, aumente suas proteções esse mês, faça seus feitiços de proteções, faça o seu, as suas devoções que são relacionadas à proteção. Peça para esses espíritos cuidarem mesmo do seu financeiro, porque aqui eu percebo que existe algum tipo de malícia, algum tipo eh, de roubo mesmo, assim, financeiro. Seja alguém que passa uma perna, seja um site que você compra algo e não chega, seja você andando na rua e a carteira cai no chão, seja você perdendo seu cartão de débito, de crédito. Então, cuidado com o seu dinheiro, porque ele tem uma coisa que ronda isso, uma certa insegurança mesmo desse lugar da falta de proteção do financeiro. Então, toma cuidado com isso, presta atenção nisso nesse mês. Fora isso, mais uma vez, eu reforço a ideia do contato com os ancestrais, reforço a ideia do contato com os espíritos do outro lado, porque isso vem muito falando aqui com esse osso de coelho, junto com essa cruz e com essa âncora, onde você pode se apoiar, onde você pode voltar, onde você pode se reestruturar. Eu percebo que os seus ancestrais, os seus aliados, os deuses que caminham ao seu lado, ou as crenças que você tem, elas farão uma parte importante nesse mês de julho para vocês. Elas estão abrindo coisas, elas estão te mostrando caminhos e elas estão especialmente te firmando também no aqui e no agora. Estão fazendo você se enraizar nesse momento, se enraizar nesse lugar, se enraizar nesse presente que é importante. Deixa eu perguntar se existe mais alguma coisa para ser dita, para ser falada.
Hum, Aqui tá falando que sim. Tá. O oráculo ele aponta para você prestar atenção, para você, de alguma maneira, se aproximar do seu círculo social. Perceba que o seu círculo social, e especialmente você, tem se afastado um pouco mais, assim, se afastado um pouco mais dos seus amigos, se afastado um pouco mais dos lugares que você gosta de ir, dos lugares que você gosta de frequentar. E aqui o oráculo ele aponta para você não deixar isso de lado. Esse é um mês onde você precisa compartilhar um pouco das bênçãos que você recebe, que você precisa é, compartilhar um pouco com seus amigos, compartilhar um pouco com esse círculo social que te sustenta, que te conecta ao mundo também, as suas conquistas, os seus bens, as suas felicidades, as suas infelicidades, as suas mágoas. Compartilhe com esses amigos, fale com esses amigos. Eu percebo aqui uma certa energia mesmo de comunidade, e essa comunidade dando apoio, essa comunidade dando sentido, significado para algumas coisas que você tem passado e tem passado muito sozinho. Então, é isso, assim, apoie-se nessa comunidade, apoie-se nesses grupos que você faz parte, porque eles tendem a trazer algum tipo de entendimento ou só de compartilhamento mesmo, sabe? Pra você não se sentir tão sozinho nesse processo, nessa caminhada. Então, é isso, assim. Vamos então pro grupo 3. A carta de vocês é um 8 de paus. Uma carta que fala de velocidade, de chegada de coisas novas, uma carta que fala de mensagens, de coisas que podem vir, de coisas que podem ir também, de trânsito, de comunicação. É uma carta que fala de movimento, e um movimento bastante pontual, um movimento bastante expansivo, um movimento para fora. Diferente da carta do mundo, que eu percebi muito uma coisa mais interna nesse mês, ah, esse oito ele me fala de alguém pra fora, alguém que tá pro mundo. Mas é diferente do louco também, que saiu pro grupo um. O louco, ele não tá muito preocupado onde ele vai. Esse oito de paus, eu percebo que as pessoas estão mais preocupadas com os objetivos que elas querem alcançar, com os objetivos que elas querem ter nesse mês. Então, percebo vocês bastante objetivos, assim, bastante direcionados. Acho que essa é uma boa palavra. Pessoas do grupo 3, aqui tem uma presença de uma figura mais velha, uma figura feminina, bastante importante nesse mês. Seja uma ancestral, seja alguém que está vivo ainda, mas eu percebo uma figura feminina mais velha. Deixa eu só confirmar uma coisa, porque ela me parece. Tá, o oráculo ele aponta que não necessariamente ela. Ele me aponta um talvez mesmo, de se é uma ancestral ou não, se está viva ou não. Para algumas pessoas vai ser alguém vivo, para algumas pessoas vai ser alguém que já se foi. Esse é também uma das questões das leituras coletivas, né? Elas abrangem muitas pessoas. Então aqui eu percebo uma figura mais velha que você se apoia, que te comunica e que te avisa de coisas que são importantes para você nesse mês. Então prestar atenção nessas conversas que você tem com figuras mais velhas, com mulheres mais velhas especialmente, porque vem com um certo teor de coisas que você precisa captar, de coisas que você precisa prestar atenção e de coisas que você precisa é, perceber realmente que vai vir mais pela sabedoria delas, assim, vai vir mais pelo contato que elas têm com o mundo, pelas experiências delas e como isso ajuda. Se for com alguém que já se foi uma ancestral, perceba na sua cabeça durante esse mês os pensamentos que você vai tendo. Então, em algum momento você vai fazer alguma coisa e surge um pensamento para você fazer de outra.
ou em algum momento você está aflito, pensando sobre alguma questão que está rolando no seu mês ou no seu dia a dia, e vem uma mensagem que alguma coisa no seu fundo, assim, algum pensamento que fala: "Caramba, mas eu posso olhar por esse outro lado". Não tem regra da forma como os ancestrais falam com a gente. Não tem regra da forma como eles usam para se comunicar com a gente. Eles moram dentro da gente também, da mesma maneira que, somos uma continuação deles. Eu sempre falo para as pessoas que vêm fazer mentoria comigo ou que vêm ler o oráculo de ossos comigo, que existem muitas maneiras dos espíritos falarem com a gente e que a gente sempre espera que seja verbal, a gente sempre espera que seja o espírito aqui do lado, ó, pipi-popopó, e eu entendendo tudo, mas não é assim que funciona. Você pode estar precisando muito de um auxílio dos ancestrais e você sai na rua e você vê uma placa que tem uma frase que te chama atenção. Você pode estar na sua casa pensando em alguma coisa e alguém passa na rua e grita. Hã, Você pode estar no seu quarto, sei lá, pensando sobre alguma questão e vem um passarinho próximo e canta. Essas coisas elas geralmente trazem algum tipo de fala, algum tipo de comunicação, eh, de entrelaçamento entre a gente com os nossos ancestrais, assim. Muitas vezes comigo já aconteceu de eu estar, sei lá, em casa pensando na minha avó ou, pensando em alguma coisa que eu precisava muito do auxílio dela, e entrou passarinho em casa, ou eu vi beija-flor, que era uma coisa que ela gostava muito, ou borboleta aqui em casa. E por mais que não venha com um tipo de mensagem direta, né, o pássaro e a borboleta não falam, ainda assim me veio como um sentimento muito grande do tipo: "Ok, ela ela tá escutando o que eu tenho pra falar". Então eu percebo que é um mês, pra galera do Oito de Paus, que o direcionamento de vocês, que o caminho de vocês vai vir muito guiado por esses espíritos, vai vir muito guiado por esses ancestrais, pelos seus aliados mágicos, eles vão direcionar vocês, assim, eles vão, mostrar o caminho. No grupo 2, os aliados estavam mais protegendo as pessoas, porque algumas coisas poderiam dar ruim. Nesse grupo, no grupo 3, eu percebo eles mostrando o caminho mesmo. Eles indicando a melhor coisa que você tem que fazer, eles indicando onde você pode se lascar, onde você pode ter sucesso, eles indicando realmente um lugar onde vocês possam, eh se cuidar mais, onde vocês possam ter mais direcionamento mesmo. Então eu percebo vocês muito mais voltados e conectados com seus ancestrais de maneira mais, eh, orientativa, nem sei se essa palavra existe, mas muito mais voltado para essas orientações que eles possam te passar, que eles possam, eh, te comunicar, que eles podem te trazer. Então é um mês bastante inspirado nesse sentido. É um mês onde a sua intuição, ela vai estar bastante aflorada para você captar esses sinais. Não deixe que a velocidade do dia a dia, não deixe que a velocidade desse Oito de Paus, te tire desse lugar de perceber essas questões, porque às vezes a nossa velocidade nas coisas ou o excesso de informação que a gente capta, nas redes sociais, a gente está o tempo inteiro nisso, ele retira da gente essa capacidade de perceber esses momentos. E apoie-se mesmo nesse tipo de orientação que eles podem te dar, nesse tipo de cuidado que eles podem te oferecer. Parece muito abstrato, mas ao mesmo tempo, hã, se apoiando nesse lugar de, deixar com que esses sentimentos falem, deixar com que esses sentimentos eles mostrem o caminho, tenho certeza que vocês conseguem captar algum tipo de orientação, algum tipo de cuidado que vem desses ancestrais. Fora isso, questões financeiras, eu não vejo tanta entrada de dinheiro assim, me parece um pouco mais bloqueado nesse sentido, me parece um pouco mais, eh, com problemas mesmo aqui, no meu símbolo, né, no meu objeto que representa a questão financeira, caiu bem próximo todas as minhas peças que indicam algum tipo de problema, então cuidado aí com essa questão financeira esse mês, porque eu percebo que as entradas vêm difíceis, assim, vêm complicadas. E aproveita essa própria força dos ancestrais para pedir auxílio nisso, assim, pedir auxílio nessa parte financeira. Então, como que eu faço isso? Coloca um copinho de água, uma vela branca, ou um café, ou um pão, alguma coisa que eles possam beber e comer em algum canto da sua casa, acenda uma vela branca e fala com eles.
É simples, é algo que a gente não precisa fazer grandes coisas para para ter esse cuidado deles, assim. Os ancestrais, eles tendem a escutar muito bem o que a gente tá querendo, o que a gente tá precisando, porque eles já tiveram essa vida humana e eles sabem o quanto é difícil, assim. Então, realmente só acenda uma vela, só coloca uma água ou um café, coloca um pão, algo que se coma e algo que se bebe, que eles têm fome e eles têm sede, e fale: "Gente, ó, tô com problema nisso, 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 preciso de ajuda de vocês nisso, sei lá, não tô vendendo nada, tô precisando vender, abrem uns caminhos pra mim, traga um pouco dessa força de vocês, porque eu preciso de clientes, preciso, fazer acontecer isso no trabalho". Peça, sabe, peça de uma forma muito como se vocês estivessem conversando mesmo, como se vocês estivessem, conversando com alguém muito próximo, muito íntimo de vocês, que eu tenho certeza que eles vão escutar e tenho certeza que eles vão trazer esses tipos de orientação. Eu acho que é isso. Alguma coisa a mais pra ser dita e falada? O oráculo aponta que tem mais alguma coisinha aqui pra eu dizer. Deixa eu ver se minha peça saiu voando. Tá. Algumas coisas que já se foram, algumas coisas que já passaram, elas tendem a voltar na sua cabeça de uma forma que você olhe pra elas querendo segurá-las, querendo mantê-las. E eu percebo isso justamente por conta dessa pecinha aqui que eu tenho, que é uma pecinha que ela é de Kinder Ovo, gente, isso daqui é muito antigo, é de quando eu era criança. E no meu oráculo, essa é uma peça que tá ligada a um espírito próximo a mim, e que eu olho pra coisas que me falam sobre infantilidade, ou sobre coisas pequenas, ou sobre imaturidade em algum nível. E eu percebo que aqui existe um tipo de conexão com alguém, especialmente com outra pessoa, seja um amigo, ou seja um ex-namorado, namorada, ou seja algum tipo de familiar que tem discutido e se afastou, ou alguém do trabalho que teve um rompimento. Eu percebo uma certa conexão com alguém que você insiste em querer manter, insiste em querer tentar proteger esse lugar que já morreu, tentar proteger esse lugar que já acabou. E isso vem sendo feito de uma forma bastante imatura com você mesmo, assim, bastante birrenta, sabe, com você mesmo, que pode te gerar raiva de você, que pode gerar, tristeza, ansiedade, muito nesse lugar de você brigando com você mesmo, do porquê você tá pensando nisso, do porquê você tá ainda preso nisso. Liberta, sabe, tenta olhar para isso de uma forma mais concreta, seja você precisando escrever sobre e depois queimando, seja você precisando contar isso para os seus ancestrais que tendem a te escutar muito bem esse mês, seja você, sei lá, usando algum tipo de fonte que você pode se expressar e que isso pode fluir de você de alguma maneira. Seja uma arte, seja uma escrita, seja, gritando para o travesseiro, sabe. Encontre uma forma que você consiga fazer isso fluir, que você consiga desbloquear isso, assim, para que essa birra, para que esse tipo de maturidade não fique preso em você de uma maneira que te consuma. Então, esse é o meu último conselho pra galera do grupo 3. E pessoas, é isso, eu vim mais trazer realmente essas previsões para o mês de julho. Gostei desse formato aqui de lives no Substack, talvez eu pense em fazer outras aí pra frente, até com algum tema de bruxaria ou coisas do tipo. Lembrando que para consultas com tarô, com oráculo de ossos, com mapa astral, com revolução solar, minha agenda está aberta, é só mandar mensagem. Para mentoria de bruxaria, você quer desenvolver alguma coisa na bruxaria, quer aprender alguma coisa, só mandar mensagem também. E não esqueçam que vai ter a aula do Fatmate, hã, esse mês ainda, no dia 12, se eu não me engano, onde a gente vai discutir bastante essas questões desse espírito, desse
ser sobrenatural que acompanha as bruxas e o que que ele é, como ele funciona e como ele se conecta a essa alma da bruxa. Então, é isso, pessoas. Obrigado quem assistiu e um beijo pra vocês. Que o julho de vocês seja gostoso e quentinho, porque tá muito frio. Um beijo, pessoas. Tchau, tchau.